Saudações! Hoje iremos analisar a matemática das plantas de casas e mapas. Vamos minimizar o OBS Studio, já deixei o flash aqui de prontidão. Essa animação você vai encontrar na pasta Objetos de Aprendizagem, subpasta Matemática. O nome do arquivo é mate_escalas.swf. Então está aqui, a matemática das plantas de casas e mapas. Clique sobre um dos personagens para iniciar. Vou clicar primeiro aqui. Então tá aqui. Temos esse personagem que é o Luca. Oi, sou o Luca. Meus pais estão construindo uma casa e me disseram que você fez o desenho. Quero vê-lo. Esse desenho é uma planta da casa e foi feito na escala. Essa fala aqui é da arquiteta. Esse desenho é uma planta da casa e foi feito na escala 1:100. Aí o menino disse o seguinte, questionou o seguinte: o que significa a escala 1:100? Para fazer a planta da casa, usei uma régua. A cada 1 centímetro fiz corresponder a 100 centímetros, ou 1 metro na casa real. Quantos centímetros de comprimento teria o desenho da casa que você projetou? Usando a régua, encontre o comprimento correspondente na planta que estou projetando. Quantos centímetros de comprimento tem a planta que a arquiteta projetou? Aí temos aqui uma caixa de texto para dar a resposta e temos aqui uma planta e uma régua. Então eu vou medir isso aqui e nós constatamos que tem 9 centímetros. Vamos ler o questionamento outra vez. Quantos centímetros de comprimento tem a planta que a arquiteta projetou? Tem 9 centímetros. Então, clicar aqui no 9, aqui. Muito bem, vamos avançar. Quantos metros irá ter a casa real? Aí está aqui o questionamento, né? Qual a medida do comprimento da casa real? Bom, se cada centímetro na planta equivale a 100 centímetros no real, e 100 centímetros equivale a 1 metro, então nós temos 9 metros, visto que são 9 centímetros na planta. Legal, a cada 1 centímetro no desenho, temos 100 centímetros na casa real. Então, 9 centímetros na planta corresponde a 9 metros, que é igual a 900 centímetros na casa. 900 centímetros corresponde a 9 metros. Parabéns. Você já entendeu o que significa escala. Você poderia ter usado para esse cálculo a proporção. Aí temos aqui duas frações, né? 1 dividido por 100 é igual a 9 dividido por x. Isso aqui vai ser multiplicado em cruz. Vai ficar x é igual a 9 vezes 100, ou x é igual a 900. O 1 passa para o outro lado dividindo, só que 900 dividido por 1 é 900 mesmo. Então, pela propriedade fundamental das proporções, obtém-se 1x igual a 900, x igual a 900. A escala é uma relação entre a medida no desenho e a correspondente na realidade. Na proporção anterior teríamos 1 dividido por 100 igual a 9 dividido por 900. Isso significa que, comparando-se as dimensões no desenho com as correspondentes medidas na casa real, obtém-se frações equivalentes a 1 dividido por 100, 1%. Vamos fazer algumas atividades para aprendermos mais sobre escalas. Temos aqui uma planta, uma régua. Sabendo que a escala da planta ao lado é 1:100, ou seja, cada centímetro na planta equivale a 100 centímetros no real, ou 1 metro. Eu, utilizando a régua, descubro as dimensões na planta e obtenho as medidas reais para verificar a proporção abaixo. Aí temos aqui a proporção. Comprimento da sala da planta dividido por comprimento real da sala é igual a largura da sala da planta dividido pela largura real da sala. Aqui, girar a régua, né? Para a gente poder rotacionar a régua ali. Escala 1:50. E aqui temos um questionamento. Meça a planta e dê as dimensões reais de acordo com a escala indicada. A escala indicada aqui é 1:50. 1 centímetro na planta equivale a 50 centímetros no real, ou metade de 1 metro. O comprimento está aqui, 12 centímetros.
se a escala é 1 para 50, se fosse 1 para 100, seriam 12 metros, certo? Se fosse 1 para 100, mas é 1 para 50, então vai ser metade. Metade de 12, 6. Então vou colocar aqui o comprimento, 6 metros. Agora vamos rotacionar essa régua 90 graus e medir aqui a largura, 8 centímetros. Se fosse 100 centímetros, né, cada centímetro na planta equivalendo a 100 centímetros no real, que é 1 metro, teremos aqui 8 metros, mas a escala é de 1 por 50, e 50 é a metade de 100, então é metade de 1 metro. Ou seja, teremos aqui não 8 metros, mas sim 4 metros, a metade. Dá uma conferida. Muito bem, você efetuou as medições e utilizou a escala corretamente. Já nessa atividade aqui, eu já constatei que tem um probleminha. A escala aqui foi dada de maneira equivocada. Eles estão passando aqui a escala de 1 para 200, mas na hora que você dá as respostas, ele está cobrando as respostas da primeira questão. Ou seja, o desenvolvedor, o programador do script dessa animação, provavelmente, isso é muito comum, ele deu Ctrl+C, Ctrl+V no código da última questão para agilizar o processo de conclusão do trabalho. Deu Ctrl+C, Ctrl+V. Atualizou o enunciado, né? Atualizou alguma coisinha, mas esqueceu de atualizar as respostas. Aí continuou com as respostas da questão anterior. Quer ver? Essas aqui não são as respostas corretas, não são, porque a escala aqui agora é 1 para 200, ou seja, o dobro. Então aqui tem 12 centímetros de comprimento na planta, e a escala é 1 para 200, seria 24 metros aqui de comprimento. E aqui a largura, que é 8 centímetros aqui, seria 16 metros. Contudo, ele está considerando aqui como sendo corretas as mesmas respostas da questão anterior, ou seja, o desenvolvedor ele deu Ctrl+C, Ctrl+V, mas esqueceu de atualizar as respostas. Então o professor, na hora de aplicar uma atividade dessa, tem que estar muito atento com isso aí. Tá, agora vamos acessar aqui. Olha, pai, colocaram um mapa aqui na praça. Vamos vê-lo? É mesmo, vamos. É o mapa da nossa cidade. Por que o colocaram aqui? Porque com o mapa podemos nos localizar dentro da cidade. Por que o mapa é tão pequeno? O mapa representa a cidade por meio de um desenho reduzido, obedecendo a uma determinada escala. Proteção contra vírus. Tá, depois eu passo. Windows Defender ou algum outro antivírus. Até gravei vídeo aula sobre isso, né? Passar antivírus. Retomando a leitura. O mapa representa a cidade por meio de um desenho reduzido, obedecendo a uma determinada escala. Mas o que é esta tal de escala? Em qualquer mapa sempre aparece a escala e são esses números, que aparecem no canto inferior esquerdo do mapa. Está vendo aqui? Ajude Luca a responder em qual escala o mapa foi desenhado. Para isso, assinale a alternativa correta. O mapa foi feito na escala em que 1 centímetro no mapa corresponde a 1000 metros ou 1 quilômetro na realidade. 1 centímetro no mapa corresponde a 2 quilômetros na realidade. 1 centímetro no mapa corresponde a 3 quilômetros na realidade. Vamos analisar aqui. 1 centímetro no mapa corresponde a 1 quilômetro. 1 quilômetro equivale a 1000 metros. Então, a alternativa correta é a letra A. Correto, você observou que 1 centímetro no mapa corresponde a 1000 metros na realidade. Luca, entendi. Mas todos os mapas que conhecemos são desenhados nessa mesma escala? Venha, vamos à biblioteca. Vou te mostrar outros mapas para explicar melhor. Vou clicar aqui na biblioteca. Veja, Luca, aqui estão outros mapas. Tem 2 mapas aqui. Pai, por que alguns mapas estão em tamanho maior do que os outros?
personagem aqui é a cara do professor Paradoxo, né? E o pequenininho lembra muito Ben 10. Porque depende da escala na qual os mapas foram feitos. Né? Repetindo aqui as falas. Pai, por que alguns mapas estão em tamanho maior do que os outros? Porque depende da escala na qual os mapas foram feitos. Veja as escalas utilizadas nos mapas a seguir. Eu vou clicar aqui nesse link. Ajude Luca a responder em qual escala os mapas foram desenhados, preenchendo os espaços em branco. Clique sobre o mapa para responder a pergunta. Qual a escala desse mapa? Aqui temos a caixa de texto, a resposta está em quilômetros. Qual a escala do mapa? Está aqui, ó, 1/600. Ou seja, cada centímetro no mapa equivale a 600 quilômetros. Muito bem, você observou que a cada centímetro no mapa corresponde a 600 quilômetros no real. Qual a escala desse mapa? 1/300. Isso me lembra as aulas da professora Silvinha, lá no Colégio Rodrigo Otávio, no Rio de Janeiro. Professora Silvinha. Muito bem, você observou que a cada centímetro no mapa corresponde a 300 quilômetros no real. Pai, é possível sabermos a distância real entre duas cidades observando o mapa? Sim, usando uma régua podemos calcular aproximadamente a distância em linha reta entre dois pontos no mapa. Assim, conhecendo a escala, podemos determinar a distância real aproximada entre duas cidades. Aqui temos o mapa. Ajude Luca a responder qual o par de cidades que está mais próximo na realidade, usando a régua e o mapa ao lado. Qual o par de cidades que está mais próximo na realidade? Florianópolis e Palmas, vamos ver aqui. Florianópolis, servir as Forças Armadas aqui em Florianópolis, Santa Catarina. Iansk, Escola de Aprendizes Marinheiros de Santa Catarina. Tá. Florianópolis e Palmas, né? Então vamos rotacionar essa régua aí. Floripa e Palmas, tá aqui, mais ou menos aqui, aproximadamente 5 centímetros. Então grava aí, ó. De Floripa até Palmas tem mais ou menos 5 centímetros. Qual a pergunta? Qual o par de cidades que está mais próximo? Manaus e São Luís. Vamos ver aqui. Manaus e São Luís. Aproximadamente 5 centímetros também. Um pouquinho menos de 5 centímetros. Então essa aqui já é mais perto do que Floripa e Palmas. Agora, São Paulo e Salvador. São Paulo e Salvador. Vamos rotacionar novamente. Tá claro, tá óbvio que é São Paulo e Salvador, né? Não tem a menor dúvida. Marcou aqui, muito bem. Você observou que a cada centímetro no mapa corresponde a 600 no real. Então, foi exatamente isso que eu observei, não. Eu observei que estão mais próximas é São Paulo e Salvador. Mas também observei isso aqui que ele está dizendo. Veja este mapa. É tão antigo e está com a escala apagada. Será que é possível determinar em que escala ele foi desenhado? Muito interessante essa atividade, hein? Gostei muito. Você percebe que o script, a programação tem alguns bugs, mas mesmo assim não conseguiu embaçar a beleza dessa atividade. É só fazer uns ajustezinhos e vai ficar 100%. Tem uns bugzinhos aí para serem corrigidos, sim.
Mas a atividade é muito boa, foi muito bem pensado isso aí. Só na hora de programar que o desenvolvedor deu uma vaciladazinha ali, mas é uma atividade excelente. Então, veja este mapa. É tão antigo e está com a escala apagada. Será que é possível determinar em que escala ele foi desenhado? Sim. Se você conhecer a distância real aproximada entre duas cidades, por exemplo, a distância real aproximada entre Florianópolis e Palmas é 2.350 km. E utilizando a régua você consegue descobrir a escala. 2.350 km. Utilizando a régua, ajude Luca a determinar a escala em que o mapa foi feito. Vamos pensar um pouco. 2.350 km de Florianópolis até Palmas. Ele quer saber a escala que foi feito esse mapa aí. Deixa eu me lembrar como que eu vou resolver essa questão aqui. Utilizando a régua. Estava dando aproximadamente 5, era isso mesmo, estava dando aproximadamente 5 centímetros de Floripa até Palmas. Aproximadamente. Eu deixei o pente aqui de prontidão. Então vamos lá. 2.350, né? 2.350. Não é isso? Vamos dar uma conferida aqui. Por exemplo, a distância real aproximada entre Florianópolis e Palmas é 2.350 km. E nós já medimos aqui com a régua a distância, deixa eu rotacionar, a distância de Floripa até Palmas é de aproximadamente 5 centímetros, está vendo aqui? Então, já deixei o pente aqui de prontidão, vamos fazer o seguinte, vamos descobrir qual é a escala, tá isso aí. Eu vou dividir por quanto? Vou dividir por 5, já não medi a distância, ela não deu 5 centímetros? Cinco vezes quanto que vai dar? 23. 5 vezes 5, 25 passa. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 4, 20. Para 23, 3. Abaixo 50. 5 vezes quanto que vai dar? 350. 5 vezes quanto vai dar? 35. 7 vezes 5. 35 para 35, nada. Abaixo nada aqui. Esse zero aqui, né? 5 vezes nada, nada. Para 0, 0. Então 470. Vamos conferir. Vamos fazer o processo inverso aqui para dar aquela conferida esperta. 5 vezes nada, nada. 7 vezes 5, 35. Com 3. 4 vezes 5, 20. Com 3, 23. Então voltamos para o número inicial. Tá? Procede isso aqui, então é 470. O que significa que a nossa escala aqui, deixa eu avançar, a nossa escala aqui é 1 por 470. Exatamente. Perfeito. Gostei muito dessa atividade, cara. Muito bem bolado. Parabéns aí para quem preparou. Só pecaram mesmo na hora de programar. Deram uma vaciladazinha nos scripts, mas mesmo assim tá muito bom isso aí. Muito bem, você usou o conceito de escala corretamente. Galera, então, essa aí foi a nossa atividade de hoje, né? Muito obrigado e até a próxima.